Prontinho. Então, né, o primeiro passo é a gente conversar um pouquinho, né? Bem-vinda a todas que estão assistindo a gravação, quem está assistindo depois, né? Estamos seguindo já, gente. Olha só como tá, a gente já está na metade quase do nosso livro. Mulher das Portas Lobos. Logo mais, em algumas luas, já estaremos finalizando a leitura. Os próximos capítulos são pequenos, são mais tranquilos, né? A gente teve os grandiosos capítulos do livro. Como vocês estão se sentindo estudando esse livro assim de capa a capa, etapa por etapa? Quando a gente começa, parece ainda que vai ter muito tempo, né? Mas aí a gente já vai vendo a evolução. É gostoso, né? Está sendo uma experiência muito enriquecedora para mim, assim, estudar metodicamente, né, nessa altura da vida, em que eu tenho uma visão completamente diferente da época em que eu li ele inteiro, e ler, assim, aos poucos, né, trazendo mais clareza, tem sido muito legal. Qual parte desse conto mais chamou a atenção para vocês? O que vocês sentiram? Vamos abrir um espaço de fala. Eu me sinto muito como ele, né? Como esse patinho feio. Eu sou muito diferente da minha família e é uma diferença gritante em alguns momentos, assim. Então, ao longo desse meu crescimento espiritual, desse meu amadurecimento, desse meu florescimento, vamos botar assim, eu vou ficando cada vez mais diferente, ganhando novas cores, assim, as veias vão ficando mais roxas, sabe? Então, eu me sinto um bocado assim, sempre é aquela um pouco pária, sabe? Um pouco pária na história da minha família. Embora eu seja exaltada em algumas questões e tal, até nisso também eu sou um pouco pária. Então, eu me identifico com ele nessa sensação de estranheza, de ser um estranho no ninho. Sim, perfeito. E vocês? Eu me identifiquei muito, no sentido de ser muito diferente da minha família, querer coisas muito diferentes, querer coisas que eles nunca nem imaginaram. E no sentido também de, não sei, de, tipo, o sucesso para eles e qual é o sucesso para mim, ser algo muito diferente, desde sempre, desde pequenininha. Mas minha família sempre me apoiou muito, mesmo eles não entendendo o que eu quero, o que eu tô fazendo na vida. Mas eu realmente, eu fui lendo esse capítulo e eu fui vendo vários pontos da minha vida sendo como se fosse um caminho mesmo, assim, em vários pontos da minha vida. E eu me identifiquei, eu achei muito, muito forte. E uma coisa que esse livro faz para mim é sonhar muito. Eu paro de ler o livro, eu não sonho tanto. Quando eu começo a ler de novo, eu sonho, tipo, muito, 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 todas as vezes. Perfeito, eu também sonho bastante lendo esse livro. Eu acho que o conto, né, a força arquetípica, os aprendizados dele, parece que vai reverberando, né? E assim, tipo, eu li hoje, estudei e tal, aí não é hoje que eu sonho, sei lá, daqui a 2, 3 dias, aí eu tenho um sonhozão, assim, tipo, juntando tudo que eu vivi com ele, dá um grande caldeirão, assim, aí eu tenho um sonho que eu acordo, um bom dia, vida, né? Bem forte. Mais alguém? Eu também senti bem forte esse capítulo. Foi o primeiro que meu olho realmente assim encheu de água, que eu fiquei mais assim, né? Acho que vai ser legal entrar nessas outras, porque a gente estava muito focado em relacionamento, né? E aí acho que vai ser legal entrar nessas outros traumas, vamos dizer assim. E isso que a Luana falou é muito verdade, assim. Inclusive, ele tá virando pauta de terapia, o livro. E tá me dando até uns flashbacks, assim, sabe? É muito louco. E realmente tá mexendo muito com a minha psique. E eu acho que eu não... Eu acho não, tenho certeza que eu não conseguiria ler esse livro agora, né? Se eu não estivesse lendo ele com vocês. Então, muito obrigada, porque era um livro que, assim, eu tinha certo receio dele, por ele ser denso, por eu saber que tinha vários conceitos, né? Então, o fato de eu estar lendo ele com vocês tá fazendo toda a diferença, assim. Então, obrigada. Arrou, arrou, que maravilha. Que bom, né?
Virou pauta de terapia, ótimo. Mandar um e-mail para a Clarissa, para o grupo. É interessante, porque o que acontece? Quando a gente está lidando com as Aline, nossas... mulheres que fazem terapia com os lobos. Vai ser isso, né? Mulheres que correm com os lobos na terapia. Vou pensar em algo assim, né? Terapia exclusiva para mulheres lá lobas, para mulheres que estão correndo com lobo, estão correndo com o lobo, do lobo, no lobo, depois do lobo, montada no lobo, tá, mulheres e lobos. O que a gente tem, né? Quando eu trabalho no Caminho Stellium, as deusas que fazem terapia comigo sabem, eu trabalho o conceito da roda da vida, que eu até disponibilizei, né, no Encontro à Lua, as meninas fizeram, e a roda da vida é para a gente entender como é que estão os pilares da minha vida, né, e um dos quadrantes da roda da vida são as conexões, que aí a gente tem as conexões afetivas e as conexões afetivos sexuais, né, afetivo sexual é o que a gente chama de pilar conjugal, mas não é como eu estou no relacionamento, né, assim como o pilar financeiro não é a minha conta bancária, o pilar conjugal não é o meu relacionamento ou a ausência dele, é como eu estou me relacionando afetivo sexualmente com as pessoas. E o pilar conexões são as conexões humanas no geral, parentes, amigos, família. Então, ela trabalhou o conceito do self, ela trabalhou o conceito dos abusos, então agora a gente já sabe identificar esse barba azul, seja um barba azul interno, seja um barba azul social, a gente já consegue impor limites, as conexões afetivos sexuais, que são vitais, já foram trabalhadas, né? E a partir de agora a gente vai começar a trabalhar outros pilares que são mais, como é que eu posso dizer, menos basais, né? São mais paralelos, né? Estão mais em órbita. Então, as conexões familiares, a sexualidade, né? A conexão com os desejos da alma, em pele de foca. Então, a gente vai começar a trabalhar outras camadas, mas realmente, assim, a base, a parte mais forte, né? Vem até o capítulo 5, né? São os 5 primeiros capítulos, eles são muito fortes. Então, quando a gente trabalha a loba, trabalha a Baba Yaga, trabalha a Barba Azul, trabalha a mulher esqueleto, porque ela é fundamental, porque a mulher esqueleto, ela não é só sobre o relacionamento, ela também é sobre sustentar a morte nas nossas conexões. É sobre ter conexões duradouras, né? Seja uma conexão afetivo-sexual, seja até mesmo um aprendizado sobre o ciclo da morte. Então, esse embasamento do livro sobre o ciclo da vida, morte e vida, ele vai até esse capítulo 5. E a partir de agora a gente começa a explorar diferentes nuances. A gente vai pegar corpo jubiloso, que aí fala sobre, né, a nossa imagem, aí... Mas, assim, tudo que vem agora são ramos desse tronco dos 5 primeiros capítulos, né? E aí faz toda a diferença a gente ter realmente explorado mais, né? O que eu quero propor hoje? Como o Patinho Feio é um conto gigantesco, então a gente tem um conto bem longo, ao invés de a gente ir discutindo e dar 3 horas de encontro, eu acho melhor a gente ler o conto inteiro, né, até para as reprises futuras, quando daqui a 1, 2, 3 meses vocês quiserem reassistir essa gravação, a gente lê o conto inteiro e aí depois a gente conversa sobre ele e vai fragmentando já no flow do debate. O que vocês acham? Porque ele é um conto de quatro páginas, né? Então é um conto bem grande. Larissa é nossa narradora oficial, mas a gente vai revezando, porque é grande essa parte. Larissa não cansar. Então, né, vamos entrar no flow, entrar na energia da imaginação. Convido a vocês, né, e a todos que estiverem assistindo, nossas versões do futuro, para a gente entrar na energia da imaginação e permitir que esse conto seja, né, literalmente, né, expandido, narrado, que seja trazido a todas nós. Tá certo? Pode ser assim? Vocês concordam? Tá. Então, eu vou começar e vou ler essa primeira parte, essa primeira página, o 194. E aí, então, a gente vai alternando, tá bom? Você vai começar Lua caiu. no conto, no 194. Isso, no patinho feio, tá? Então, 194 da capa vermelha, tá? Então, vamos lá, né? Iniciando. O patinho feio. Esse conto, na verdade, é um conto que ele tem muitas camadas. A gente acabou trabalhando muito ele, né? Em diferentes trabalhos arquetípicos, né? Contos infantis, fábulas,
mas nem sempre trazendo a profundidade desse conto que Clarissa tenta trazer o mais parecido com o original possível, né, contado, né, numa tradução o mais próxima ao conto original, né, tirando todas aquelas camadas tão, como é que eu posso dizer, tão ilusórias, né, tão Disney. Made in Disney. Então, tirando aquelas camadas tão Disney, né? Então, trazendo uma camada um pouco mais real para o conto, que torna ele, né, também maior e mais forte. Então, O Patinho Feio. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais, e mais um pouco a cada dia que passava. E lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata, e, afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir até que as cascas racharam, e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar, e a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos, gabou-se ela, mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata, e esta tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de perua, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estou preocupada com isso, disse ela. Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Alguém quer continuar? Posso fazer. Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água, acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas antes que percebesse, o pato atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. Pare com isso, gritou a mãe pata. Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem, retrucou o valentão. Oh, maninhada, como se já não tivéssemos bocas demais a alimentar, exclamou a pata rainha com um trapo vermelho na perna. E aquele lá, aquele grandão e feio, bem, aquilo sem dúvida é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou muito tempo dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. A princípio, a mãe o defendia, mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo. Como eu queria que você fosse embora, exclamou exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu. Com a maior parte de suas penas arrancadas e todo enlameado, ele correu até chegar a um pano. Ali ele se deitou à beira da água, com o pescoço esticado, e sorvia um pouco de água, de vez em quando. Dos juncos, 2 gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si.
Quer que continue ou mais alguém vai ler? Quer que eu leia? Posso ler. Ei, você aí, criatura horrorosa, disseram rindo à socapa. Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada por um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos. A galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata, e também botasse ovos. E se não fosse, podemos matá-lo para comer. E assim o pato ficou, mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhe os dois. O que mais gosto de fazer? Disse o patinho com um suspiro. É ficar debaixo, quer seja debaixo do amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho, e por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou, por acaso, um laguinho e, enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou, trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Posso ler? Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias, e a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite, e as velhas ficavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez as luzes de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas sobre o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar, e as moças imaginavam ver os rostos de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo, e foi aí que ele sentiu que ia morrer. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. Como você é feio, grasnaram. Que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho, quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga.
De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite. E quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura, enquanto as crianças riam a não poder mais. O patinho saiu agitado pela porta do gato e, lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali, ele se esforçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram a arejar os acolchoados e os velhos guardavam suas ceroulas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável, e o patinho feio que nela boiava abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas, elas o levaram para bem alto acima da terra. Dos céus, ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago havia 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um impulso de se unir a elas. Alguém quer ler essa outra página? Eu continuo. E se fingirem que gostam de mim, e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas, pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para guardar os golpes. Que surpresa! Na imagem da água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo o mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez, sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com a ponta das asas. Eles lhe limpavam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco da água limpa e atiravam na direção das moças, que enrubesciam com pétalas. Os homens tiravam uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera, e mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. Bonitinho, né? Primeiro, que bonitinho vocês lendo. Ai, que fofura. Gente, é muito bonitinho esse conto, dá vontade de pegar o patinho, botar no colo e não deixar ninguém mexer com ele. Vocês têm essa vontade também? Ai, gente, meu é só um patinho, dá vontade de botar assim e dizer, oh, meu Deus. Então, aqui a gente tem um conto muito claro, né, que traz no nível psíquico a parte do exílio, né, a mulher exilada, a mulher excluída, a exclusão da sociedade, a exclusão da sua família, né, de sangue. Por mais que a gente trate aqui a família do patinho feio, da fazenda que expulsa ele, quando a gente trabalha esse conto no nível, né, do livro, a gente está trabalhando a sociedade como um todo,
né? Então, a gente pode trazer, sim, para o nível familiar, porque ele também fala sobre isso, afinal, ela traz um trecho da metáfora, né, do conto do zigoto errado, e também a gente tem essa visão a partir da sociedade, né? Quando nós não nos encaixamos, às vezes, na cidade, né? Ou no ambiente, ou na estrutura social, por causa dos nossos sonhos e desejos, né? Porque a nossa cauda de luba, ela foge, né? Por baixo da barra do vestido e acaba aparecendo, as nossas orelhas pontudas furam o chapéu, como a gente tem em outros contos relatando. Então, traz esse lugar do exílio. Né? Vamos tentar conversar sobre as diferentes camadas, né, desse conto, para a gente ir trazendo alguns aspectos importantes no que a gente for acessando, certo? Então, para começar, ela começa narrando um período perfeito. Então, é como se tudo estivesse perfeito, tudo fosse harmonioso, e no final tudo volta a esse lugar de harmonia, quando estão todos celebrando, todos dançando, todos recebendo. Então, isso traz também uma confiança no conto de que tem início, meio e fim, e que depois esse ciclo ele retorna, né? Então, está tudo lindo, todos bem, e aí ele passa por tudo isso, e quando a primavera retorna, né, quase na época da colheita de novo, tudo volta à sua nova harmonia, porque é um ciclo. Então, ele passa por um ciclo de expansão. Então, nós temos ciclos de consciência. E o primeiro lugar né, a gente tem essa mãe pata trazendo um esforço para proteger esse filho, mas de cara, né, antes mesmo de nascer, só pelos traços dele, ele já é excluído, só por ser um ovo grande demais, ele já é excluído. Né, e ela traz uma percepção sobre ele pertence a mim porque ele nada. Então, às vezes, uma característica acaba sustentando a nossa fidelidade a um grupo. Então, quantas vezes na adolescência, né, o Patinho Feio é um conto muito trabalhado em grupos de estudo adolescente, porque geralmente, né, nessa fase a gente acaba se sentindo muito deslocada, né, muito desconectado, nosso corpo às vezes a gente está maior ou menor do que as outras, nosso corpo está se apresentando de diferentes formas, e a gente acaba se sentindo, né, um pouco mais diferente. E aí ele é muito trabalhado na adolescência. Um aspecto é a gente trazer, né, esse olhar para entender essas mudanças internas e trazer essa primeira relação com a estrutura social da fazenda e com a mãe, né? Então, a gente vai ter essa mãe que tenta chocar, essa mãe que tenta proteger, ela tenta, né, trazer a conexão com esse patinho esquisito, ela lambe, ela protege, ela ajuda, mas no fim das contas não funciona, né? Então ela tenta sustentar, mas não consegue muito, né? Ela traz esse olhar, mas ainda assim é muito desafiador para ela ter esse movimento com ele. Então a gente tem 3 aspectos nessa mãe. O primeiro aspecto dela é essa energia do que a gente chama, né, de, de mãe. A gente vai ter 3, 4 fases, né, que ela coloca. Cadê? A mãe ambivalente, tudo relacionado ao nosso mundo interno. A mãe ambivalente, a mãe prostrada, a mãe criança e a mãe sem mãe. Né? Então, primeiro, essa mãe fica dividida, é a mãe ambivalente. Então, às vezes, a nossa mãe interna ou a nossa mãe verdadeira, né, a nossa mãe legítima, ela é ambivalente, ela quer, ao mesmo tempo, apoiar as nossas expansões, mas, por outro lado, ela também quer ser aceita pela sociedade, não quer ser excluída, ela trava naquele meio do caminho, e a gente tem aquela mãe que nos apoia parcialmente. Ela apoia, mas na verdade no privado ela briga. Então, na frente dos outros ela apoia e defende a cria dela, mas quando chega no privado, esse apoio ele não é legítimo, ele não é íntimo, porque ela não quer ser excluída pela sociedade, ela não quer ser excluída e ela não quer receber esse julgamento. Muito pelo contrário, esse chamado da mãe do patinho é aquela energia materna, né? Seja um complexo interno ou não, em que a gente só queria ser igual. Poxa, precisava ser tão diferente? Essa criança precisava ser tão diferente? O que custa você ser como todo mundo e eu ter uma vida em paz? Você tem que querer pintar, querer desenhar, você tem que querer costurar, você tem que querer, né, viajar, você tem que querer fazer tudo isso, mas para que você quer fazer tudo isso? Porque você não fica igual a todo mundo? Então, essa mãe ambivalente, no fim das contas, ela só queria que o patinho fosse só um patinho comum e ela pudesse seguir o caminho dela e cuidar da ninhada dela e pronto. Essa é a energia da mãe ambivalente. Quando essa mãe ela fica nesse estado de ambivalência por muito tempo,
né, principalmente com algumas crianças, ela entra num estado de mãe prostrada. E aí ela fica completamente à mercê. Ela já não defende mais, ela já começa a não querer mais proteger esse patinho, ela já começa a estar cansada de ser alvo da estrutura social, né? Esse quadro dos 4 níveis maternos, eles são muito fortes, principalmente quando a gente tem mãe solo e quando a gente tem também mães atípicas. Então, essa mãe, às vezes, né, e aí vai dar nossas redes de apoio a essas mulheres. Então, as mães atípicas passam muito por essa ambivalência de proteger o filho, não querer que a sociedade recrimine, mas no fim das contas, às vezes, a criança, quando tem um nível de suporte muito alto, ela acaba causando um transtorno social, um transtorno quando sai, um desconforto em ambientes públicos, e essa mãe, ela fica dividida. Né? Ela ama o ovo que ela chocou, mas, ao mesmo tempo, ela não queria sofrer a rejeição social. Né? Então, ela passa essa mãe prostrada, e aí da mãe prostrada ela vai para a mãe criança, né? Essa mãe imatura, essa pata que não consegue lidar com isso, até a própria mãe sem mãe, já que ela não tem base, já que a pata mais velha, a pata rainha, que deveria vir ajudá-la, essa pata que tem uma tira vermelha, veja que a gente repete as cores de Vasalisa, né? Durante todo o livro a gente tem muita presença de traços em vermelho, traços em branco, traços em preto, né? Então, esse rubedo aparece, mostrando uma pata rainha que, se preparada e forte, iria apoiá-la, iria ajudá-la, e no final toda a fazenda iria descobrir que, na verdade, ela tinha chocado um cisne. Olha o orgulho dessa pata. Né? Se ela tivesse tido o apoio dessa pata que tem uma tirinha vermelha, ela teria se encontrado de uma maneira muito mais forte, teria protegido esse patinho esquisito e descoberto que, na verdade, ela era mãe de uma ave maravilhosa e grandiosa, que, na verdade, era só um ovo de pata que ela tinha trazido. Então, talvez ela, ao invés de ser excluída pela fazenda, ela seria admirada, porque todos iriam querer ver o cisne da fazenda, né? Só que ela não sustenta esse lugar por ser uma mãe sem mãe, e aí simplesmente ela pede que ele desapareça. E aí é quando a gente tem o processo do exílio sendo iniciado. É quando essa família ela exclui no campo sistêmico essa ovelha negra, né? Essa mulher ou essa pessoa que não faz parte desse inconsciente coletivo de valores, hábitos e normas da família. Faz sentido para vocês até aqui? Né? É interessante a gente observar que essa parte materna, né? Poxa, poderia mudar a história toda, né? Seria assim, a mãe acolheu o patinho, fim. Aí letrinhas pretas passando. Mas aí não tem isso, né? Porque ela também não tem essa força, né? E ela também não recebe. E às vezes é difícil lidar com o diferente. Tanto no ponto de vista do patinho, né? Eu sempre gostei muito desse conto, assim, sempre me vi nesse conto, né? Por eu ser diferente, né? Do meu acidente, enfim. Então eu me sentia o patinho feio, aquela que era vista e apontada pelas outras crianças, pelos outros adultos, enfim. E aí, nesse período que aí você falou do período de adolescência, foi a pior fase, mais pesada mesmo. E eu me vi muito sozinha, porque meus pais, por exemplo, não entendiam, né? Eles não, para eles era normal, como se fosse normal, ou não sei se fingiam que eu era normal, né? Para eles não tinha essa diferença, mas eu me via totalmente diferente. E eu me sentia muito sozinha. Então, e aí você tem que, tipo, como assim, você crescer só, tipo, você crescer, você amadurecer meio que sozinha ali. Né? E diferente de todas as outras pessoas, porque eu não conhecia ninguém que tinha sofrido algum acidente, enfim, eu fui conhecer agora, já bem mais velha, que eu conheci uma menina que era daqui de Petrópolis, enfim, que sofreu um acidente também, com queimadura. E aí, quando eu conversei com ela, eu me senti, tipo, pertencente a algo, né? E ela me mostrou até uma comunidade, enfim, de pessoas. Então, isso faz diferença. E não só para mim, né, nessa questão, mas para cada um no seu aspecto, né? Uma criança que tem algum
algumas outras diferenças. Eu lembro que na escola também tinha uma menina que ela era muito peluda, ela tinha algum problema hormonal, enfim, e ela era muito peluda, ela parecia um lobo, como se fosse um lobo mesmo, né? Tinha os braços assim bem escuros, as pernas, muito, muito pelo. E ela era linchada na escola por conta disso, né? Eu andava também com uma menina na época que eu estudei quando eu mudei do colégio particular, que eu era muito linchada por muita coisa, e foi lá que meio que aconteceu, foi no mesmo período, mas tinha um menino que chamou de churrasquinho, sabe? Então, assim, umas coisas muito complexas. E aí, depois, quando eu fui para essa outra escola pública, eu fui ficar com os excluídos. Então, a minha melhor amiga na escola pública era uma menina paraplégica, que eu andava com ela e ela ficava sozinha, porque ela ficava sozinha, e aí eu me associei a ela, né? E aí, a partir disso, foram vindo outras pessoas. Então, que também eram meio que excluídos, porque tinha a galerinha bambambam do colégio. Então, essa fase é uma fase muito difícil e a gente acaba trazendo isso, né, para a nossa vida. Em que ponto, né? E hoje eu vejo no meu amadurecimento também de encontrar outros lugares, né? De estar em outros lugares com outras pessoas, encontrar a minha tribo, né? Vocês, nosso grupo lá com Larissa, e são mulheres que falam de coisas que eu gosto e que minha família também, por ser muito religiosa, não cabe, né? Então, tem essas várias comunidades que acabam umas excluindo e outras, né, acolhendo. A gente consegue se achar no meio disso, mas muitas pessoas ficam sozinhas muito tempo, né? Nessa busca do patinho feio aí. Isso, perfeito, perfeito. E esse olhar, né, sobre a adolescência e sobre algumas diferenças é uma coisa que a gente vem desconstruindo muito, né, nas escolas. Hoje tem um trabalho muito profundo em relação a esse bullying e inclusão e alguns processos todos, né? Mas ainda assim é interessante a gente observar que sempre vai coexistir as duas bolhas, né? É algo que é muito inerente da natureza humana, essa nossa dualidade. Então, veja, o ovo ele rola para o ninho da pata. Então, não tinham cisnes tão longe assim. Então, assim, será que toda a fazenda nunca tinha visto um cisne antes? Se tinha cisnes lá perto? Então, é mais uma barreira mesmo que existe, psíquica, a identificação desses cisnezinhos, filhotinhos, do que necessariamente que é algo tão distante, estranho e esquisito. Porque se o ovo é capaz de rolar, né, para dentro do ninho, então tinha um ninho de cisnes lá perto. Né? Então, é mais uma barreira social mesmo do que necessariamente esse patinho ser uma aberraçãozinha que nasceu super esquisita, que ninguém nunca tinha visto antes, algo tão horrível. Né? Então, isso é um olhar. Na verdade, essas diferenças, elas existem, elas são muitas, nós somos plural, e olhar para essas diferenças de uma forma inclusiva é que é muito importante. E isso é, às vezes, um patinho feio, uma característica, né, física em que ele tinha... Vocês já viram um filhote de cisne em foto? Vocês chegaram a pensar, gente, a coisinha mais feia. É pior que de coruja é horrível, mas de feia, a mãe forte. Seria a mãe que realmente sustenta, né, essa prole. Seria a mãe que enfrentaria, né, essa mãe, como ela está ambivalente a princípio, ela vai ficando prostrada até realmente não ter forças, ela começa a proteger, ela lambe ele, ela cuida dele, mas quando a pressão da fazenda não cessa sobre esse filhote, e ela também começa a ser excluída e exilada como a mãe do patinho feio, ela começa a querer que ele saia para que ela volte a pertencer. Então, na verdade, o self dela ainda está na criança. Ela precisa de pertencimento, né? Ela não quer ser excluída. Então, sabe, nesse exemplo de Carol da adolescência, às vezes a gente passa por uma situação e tem uma amiguinha que é super gente boa, que é da turminha do hype, e começa a andar com aquela criança excluída. E aí elas começam a andar juntas, só que chega um ponto em que essa garotinha gente boa não sustenta. Ela começa a excluir também e volta para a bolha. Foi o comportamento da mãe do patinho. Então, ao invés dela sustentar esse vínculo e proteger o patinho, e aí, então,
contemplar a transformação dele e ver que ela tinha chocado um cisne, ela exclui ele porque ela pertencer é mais importante do que proteger a prole. Né? Então, a gente tem isso de uma maneira muito forte. Por exemplo, quando a gente teve aqueles casos de bebês com questões encefálicas, eu não lembro direito o que era, mas muitos foram abandonados para adoção. Microcefalia por Foi Zika. microcefalia, por Zika vírus. Então, quando teve aquele surto epidemiológico de microcefalia, muitos foram abandonados. Essas mães, elas não queriam ser mães de um bebê com uma questão em que ela ia ter que se colocar no papel social. Ela quer pertencer com um bebezinho perfeito, com um bebezinho maravilhoso dentro do que a sociedade já chama de patinho bonito. Ficou mais claro? Então, dando continuidade aí, deixando a mãe de lado, outro ponto que a gente cita aqui é as patas mais velhas, que deveriam, toda mãe, quando ela começa esse processo de maternar, ela é chamada de mãe-criança, porque é a primeira vez. Então, vai fazer besteira, está insegura. Eis a importância da rede de mulheres, porque as mães mais velhas vão dar apoio e orientação à nova mãe. Não é porque ela é jovem, não, é porque é a primeira vez, né? Então, a experiência da primeira vez deixa a mãe imatura. Essas patas mais velhas deveriam orientar essa mãe, né? Então, mais uma vez, reforça a necessidade de nós, mulheres, estarmos em rede. As mulheres vivem em rede, a gente precisa de rede, a gente precisa de roda, a gente precisa da experiência das mulheres já iniciadas. Quanto mais a gente é separada, rivalizada e isolada, mais vulnerabilizada a gente se torna. Nossa força vem do coletivo do feminino. Então, se essa pata tivesse apoio das outras patas, que também provavelmente eram mães sem mãe e também foram ensinadas apenas a pertencer, essa história poderia ter sido outra, né? E a ausência do pai. Então, novamente, a gente tem um pai não citado em conto, né? Assim como na Mulher Esqueleto, ela diz que teve um pai que pá, a gente novamente tem a presença do arquétipo masculino negada no conto. Ele não serve para nada, né? Ele não foi nem ver os filhotes. Então, a gente tem uma... padrão brasileiro. É o pai padrão, ele chega a ser citado, né? Ela reclama, ela sente a falta, né? Aí vem o quê? De novo, se esse pai fosse presente, será que ele já teria visto antes, na experiência dele, um filhotinho de cisne? Será que ele já teria tido essa visão? Ou nunca, né? Então, esse pai, ele simplesmente é ausente, e aí, então, né, esse ovo quebra, esse filhote cresce, e aí, como eu queria que você fosse embora, pede ela, e aí ele sai tentando um novo caminho e vai para o mundo, que é a nossa escolha, né? Chega um momento em que a gente não consegue mais pertencer à estrutura social, e a gente precisa seguir o nosso caminho no mundo para encontrar o nosso lugar autêntico. Né, isso seja mudar de emprego, isso seja mudar de cidade, isso seja terminar o casamento, né, isso seja sair da casa dos pais ou da fã dos parentes, né, chega um momento em que a gente tem que ir para o mundo, né, e ele vai num lugar de busca do seu próprio espaço, ele busca de si mesmo, né, de construção do self. Na verdade, o que esse patinho está fazendo é encontrar a loba. Ele está entrando no deserto psíquico, passando por todas as provações, para descobrir quem ele realmente é e onde ele realmente pode se sentir seguro. A busca dele é instintiva por segurança, é instintiva pelo direito de existir, já que na fazenda talvez ele fosse morto. Então, a única coisa que ele busca é sobrevivência, ele quer sobreviver, ele quer o direito de existir e pertencer. Essa sobrevivência, na nossa realidade, ela não é uma sobrevivência de vida ou morte, né? Mas é uma sobrevivência psíquica, né? O nosso self, a nossa força, ela luta para existir o tempo inteiro. Ela pode até ficar prostrada, perder forças, mas ela vai estar sempre em um nível profundo, lutando para voltar à superfície. Né? Sempre vai ter na gaveta, na última gaveta da escrivaninha, tá lá, tinta, pincel, mesmo que há 2 anos você não pinte nada. Você não escreva, você não costure, não borde, não cante, não saia, não se divirta, não dance, mas em algum lugar profundo, aquilo dali continua existindo, esperando o momento de vir à superfície. E é o que esse patinho faz, ele está lutando por essa nova vida, né? Lutando por esse novo caminho. Certo? Esse foi um aspecto desse conto que dessa vez me bateu muito, né? Da última vez que eu li, ficou muito na minha memória o patinho se transformando, se tornando cisne, encontrando o grupo dele, e ficou muito nesse lugar. Mas dessa vez, quando eu fiz o estudo,
essa resiliência, essa persistência dele para um lugar que vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro. Assim, nossa, gente, que patinho corajoso, né? Porque ele podia ter cedido no primeiro lugar que ele chegou. Ruim ou bom, mas pelo menos ele estava. Mas não, isso traz a nossa alma inquieta, né? Sabe quando alguém diz assim, nossa, por que você simplesmente não fica quieta? Por que você simplesmente não aceita? Você está num emprego bom, num casamento bom, num lugar bom, por que você ainda fica reclamando? Porque a nossa alma, quando está no modo de sobrevivência, ela só vai parar quando ela encontrar um lugar de segurança. E por mais que a sociedade diga que você está no lugar de segurança, se a alma não está, a busca continua. E ele passa, né? Sobrevive a aspectos até que ele encontra uma velha que tinha um gato e uma galinha. E aí eu acho muito engraçado, porque ele fala Não, assim... eu acho muito engraçado essa parte que é um gato esfarrapado e uma galinha vesga. Não é qualquer gato, não é qualquer galinha, tá? Aí tu fica já imaginando a porra de um gato parecendo uma estopa e uma galinha com a fiação trocada. Assim, não dá para não pra passar batido nessa informação. E aí, nesse lugar, ele encontra um gato esfarrapado e uma galinha vesga. E aí, ela pergunta, né, o que você... Para que você serve, né? O que eu mais gosto de fazer, disse o patinho, é ficar debaixo. Quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O que é que um cisne faz? Nada. Nada ou voa, né? Nada ou voa. E nesse ponto que trouxe, né, na verdade, por exemplo, nesse lugar, ele não tinha problema ele ser feio, porque o gato era desgrenhado e a galinha era vesga. Só que ele Sim. não tinha funcionalidade. Não, mas o gato e a Ele galinha não também servia para sacaneavam nada, ele ele, não também botava achavam ele ovo, feio. Mesmo nesse mas ele lugar que não. estava todo mundo ferrado da cabeça ali, ó, todo estrupiado, ele ainda era zoado. Ele era Sim, pária mas mais mesmo. porque ele não tinha serventia, não pela, né? Dessa vez ele avança, né? Ele já não é mais criticado porque ele é feio, porque ele é horroroso. Porque se ele é um pato, então ele vai só ficar na água mesmo e tudo bem. Só que aí o que acontece? É como o Carol está dizendo, ele já passa a ser criticado pela utilidade. É quando ele tenta se encaixar sustentando o aspecto negativo, mas trazendo uma funcionalidade que seja contribuição ao sistema, né? Então, é aquela criança que faz parte da turminha do hype da escola, ela não é bonita, atraente como as outras crianças, mas é o CDF que dá fila para todo mundo. E aí, assim, ela se protege, porque ela tem uma função para aquele grupo. Então, o grupo já era todo realmente tóxico, mas sem ter utilidade, nem para isso ele servia, porque ele não trazia benefício aos outros. E aí, dentro desse lugar, ele já entende o que ele gosta e o grande diferencial dele, que poderia ser um questionamento sobre o fato dele não ser um pato, afinal de contas, ele gosta de ficar debaixo, é ignorado. Então, a gente vê que quando ele começa a crescer, os aspectos, né, naturais da alma, eles são expressos. Só que dentro do ambiente errado, esses aspectos, eles são ignorados. É aquela criança que está no balé, que tem pico de energia, é hiperativa, é uma menina super falante, comunicativa, e ela vai pro balé. Você não bota essa menina no futebol. Então ela vai pro balé. Por quê? Porque balé é coisa de menina, todas as meninas vão pro balé, e meu sonho é ter uma filha para vestir de rosa e colocar uma sainha de tudo. Então, os aspectos naturais da alma, eles já começam a se expressar, mas no ambiente errado faz a menor diferença. Porque ele gosta de estar debaixo da água. Pato não gosta de ficar debaixo da água, cisne mergulha. Ou debaixo do azul do céu, voando. Então, os aspectos do cisne já começam a olhar, né? E aí, se ele estivesse junto com a mãe pata e a mãe pata fosse uma mãe iniciada selvagem,
ela iria observar que esse patinho feio, na verdade, é muito esquisito, que provavelmente não é um patinho. Ela iria se questionar, que animalzinho é esse? Que bicho é esse? Ela já começaria a entender que ele não é o que aparenta. Ele pode ter passado escondido ali como uma criança normal por muito tempo, mas que nesse ponto ele já dá para perceber que ele é diferente. E aí, então, ele segue, né? Ele fica debaixo ali, aí, então, ele foge, encontra um laguinho, né? Aves passam voando, as mais bonitas, só que aí o que acontece? Aqui ele cruza pela primeira vez com os cisnes, mas ele ainda está no nível muito inferior psiquicamente, ele ainda não consegue ter identificação. É de tal maneira que ele nem deseja ser como aquele cisne, ele apenas contempla. E aí fica ainda mais desesperançoso, por sentir por aqueles pássaros um amor que não conseguia entender. Você vê que não cita que naquele momento ele olhou para os céus e desejou ser como aquele cisne. Conto tem isso, né? Ele não faz isso. Ele simplesmente vê, sente o impacto, porque reverbera a identificação, mas não tem clareza. E aí, campo que segue. Então, o primeiro contato dele é quando é como se a existência desses pássaros trouxesse um download, que a gente chama, né, na DNB, para ele. Ele passa a descobrir que tamanha beleza existe. É o primeiro contato com o universo possível. Então, é quando aquela criança simplesmente, sei lá, essa menininha, ela vai no jogo e bate uma bola no pé dela e, sem querer, ela brinca com a turminha na hora do intervalo e ela faz a primeira brincadeira de futebol. E é quando ela descobre que outra coisa além desse balé do exemplo existe. É o primeiro, mas ainda não pertence a ela. Ela ainda é a menininha do balé. Ainda não está no campo dela dizer, a partir de agora eu quero jogar futebol. Ela ainda não tem essa força. Ela tem que se moldar ao balé. Então, ela tem um primeiro contato. E isso é um aspecto muito importante. Para quê? Porque nós somos patinhos feios a vida toda. Nós sempre vamos estar numa busca por sobrevivência. Mudou de emprego, mudou de área, se tornou mãe, mãe pela primeira vez, mãe pela segunda vez. Então, a gente tem sempre processos. Mudou de cidade, a gente vai estar ali deslocada, tentando encontrar a nossa turma, tentando entender o que está acontecendo. Foi para um rolê muito diferente, a gente vai estar um pouquinho ainda sem amizade. Então, o importante desses ciclos é a gente olhar que quando a gente encontra algo que reverbere, que cause impacto, que traga um impacto emocional, opa, tem alguma coisa aqui para mim. E aí é interessante pensar que ela mesma vai falar, né? Que se você não tiver com o instinto aguçado, ou, por exemplo, se ela fala, se você não tiver mãe, né? Ela vai falar aqui, o mesmo ocorre com a mulher exilada. Se ela for um patinho feio, se ela não tiver mãe, seus instintos não estarão aguçados. Então, em vez disso, ela vai aprender pelo método de ensaio e erro. Então, ela vai ver o cisne, mas ela não vai se reconhecer no cisne. E aí ela vai ter que quase morrer no gelo, cair na farinha, fazer ensaio e erro até entender que ela é o cisne, né? Se a gente talvez não julgasse tanto assim, né? Se a gente tivesse sido criado por pessoas, de modo geral, na sociedade, tivesse pronto para entender essas questões, né? Não precisaria de tanto ensaio e erro. Com certeza, com certeza. Como seria mais leve, né? E é por isso que estamos aqui, para que as próximas gerações encontrem, né, mais respaldo. Né? E aí ele segue tentando, ele segue se conectando, insistindo, tentando sobreviver, ele para no gelo ele nada sem parar. Isso é outro aspecto que o conto traz de um lugar muito importante, porque chega um momento em que a única coisa que tem a ser feito nesse lugar de sobrevivência é seguir em frente, é não parar, né? Toda paralisia pode levar à morte. Então, a morte psíquica, né? A exaustão, ao esgotamento, ao soltar, ao cansei. Então, chega um momento em que ele já não sabe mais o que fazer, está neve, ele tenta não ficar pedrado ali no lago, e ele vai sustentando esse nado, e é o que tem para hoje. Então, a gente também tem essa fase, a fase de não ter a clareza, porque também não é o momento certo. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quando o fruto está maduro, cai do pé. Então, tem o momento certo do amadurecimento
emocional, psicológico, né, todo esse amadurecimento de alma, chega um momento em que começa a fazer sentido, mas até lá, persistir, às vezes, é a única opção, né, persistir em sustentar o seu lugar. E outra, ele já começa a entender, ele não sabe ainda para onde ele vai, mas ele tem plena clareza e certeza de onde ele não fica. E o não, depois que a gente já estudou Baba Yaga, depois que a gente já estudou La Loba, aí vem a força do não. Porque em momento nenhum a gente vê que esse patinho, ele tenta permanecer em qualquer desses ambientes. Ele tenta continuar com a galinha vesga, ou ele foge, ele sai, ele se afasta, ele nega, ele destrói. Ele sai e não volta mais. Então, ele tem a Baba Yaga muito forte e a sobrevivência. Ele só não sabe ainda quem ele é. Então, o não fica muito nítido nele, concordam? E isso é uma parte muito importante. A gente também precisa entender qual ambiente, por mais que se a gente ficar quieta e aguentar um pouquinho das humilhações, das situações, né, se a gente aguentar um pouquinho, dá para ficar, não é um ambiente onde a gente deve ficar. Porque, assim, na fazenda, provavelmente ele não seria morto. Mas mesmo assim, ele diz aqui não é o meu lugar e sai. Então, quantas vezes, na verdade, a gente acaba se mantendo numa relação abusiva que destrói a nossa força psíquica, porque tá ruim, mas de todo modo, né, me colocar no mundo é muito arriscado. E aí eu prefiro continuar nesse emprego, continuar nessa relação, continuar nessa amizade com essa amiga que não me faz bem, mas também não me mata, e a gente vai sustentando e a vida vai passando, né? E aí chega um ponto que, se ele tivesse permanecido na fazenda, mesmo que ele se tornasse um cisne, ele nunca teria visto um voando no céu, ele não reconheceria. Então, ele só olha as águas do lago e reconhece que ele é um lindo pássaro branco como os outros pássaros brancos, porque ele foi para o mundo e descobriu que existe um tal de um pássaro branco lindo, maravilhoso, que atravessa o céu e que grasnaram para ele. Então, como é que eu vou descobrir a minha identidade se eu estiver presa em uma bolha, em um coletivo que a minha identidade não cabe? Né? Então, também tem esse olhar. E aí ele sai, né, buscando esse espaço de vida, de nadar, de sobreviver, até que ele realmente acaba se conectando e entendendo que ele é um cisne. Mas aí vem a última etapa, né, desse processo de encontrar a nossa tribo, que é honrar quem nós somos dentro dessa tribo. Né? E aí vem todo um olhar, né, sobre ele mesmo, sobre ele se sentir, né, um deles, sobre ele entender que ele é um cisne magnífico, né, sobre aceitar esse lugar, e aí também é uma etapa. Então, não é apenas encontrar a nossa tribo, encontrei, pronto, agora eu vou ser acolhida, que maravilhoso. Não, a gente tem, sim, uma questão da coerência, a questão de pertencer, de se sentir conectada a tudo aquilo, né? Isso também é parte desse desdobramento psíquico de encontro do lar da alma, de encontro do seu lugar verdadeiro, né? Que é o que a gente trabalha no outro capítulo mais para frente, o lar da alma. Então, aqui ele está descobrindo o lar da alma. Qual o lar onde a minha alma descansa e se encontra inteira? Às vezes é um grupo de amigas, às vezes é uma cidade, às vezes é um espaço, às vezes é dentro do seu trabalho, de um hobby, né? Às vezes é na terapia, então é um lar da alma, né? Onde a minha alma se encontra inteira, onde eu me sinto parte de algo maior, certo? Fazendo sentido por aí? Isso E aí pegou ela traz... muito, né, essa questão dele não se enxergar, né? Como é importante a autoconsciência, você saber quem você é. E perto de pessoas, não vou dizer idênticas a você, mas pessoas que vibram ali a mesma frequência, que estão ali na sua gangue, vamos botar assim, são da tua gente, são farinha do teu saco, você consegue se enxergar melhor.
Você consegue perceber os detalhes de você que na verdade, você nunca tinha entendido antes. Quando eu comecei a fazer os sabás, que eu fazia só comigo, e quando a gente começou a ampliar isso, e entrou Carol, Maria, e foram anexando tantas outras amigas e mais outras ainda que ainda não conseguiram participar, mas têm vontade, eu percebi isso, o quanto eu tenho me reconhecido cada vez mais nisso, e me reconhecido em cada uma delas. Sendo que, Carol sabe, somos muito diferentes umas das outras, não tem uma igual à outra. Cada uma é boa numa coisa, cada uma é de um jeito, cada uma fala de um jeito, tem uma personalidade X, Y, Z, mas dentro daquela galera eu tenho me reconhecido eu mesma cada vez mais. Então eu tenho podido ser eu mesma e tenho, mais que isso, descoberto quem é essa Larissa, quem é essa alma que encarnou neste momento e neste momento fala com as palavras que falo agora. Então, esse conto tem esse poder para mim. Que lindo. Então, esse é o lugar. Agora, é a aceitação da própria individualidade e beleza, né? Tem um trecho aqui que eu gosto que diz assim: portanto, essa é a função final da mulher exilada, que encontra seu próprio grupo, não só de aceitar a própria individualidade, que ela é diferente mesmo e ok, a própria identidade específica, como um determinado tipo de pessoa, mas também a de aceitar a própria beleza, a forma da nossa própria alma, e o fato de que viver junto dessa criatura selvagem transforma a nós e a tudo que ela toca. Então, aceitar a própria beleza, sair da desconfiança dentro desse novo grupo, ainda é uma etapa. Então, às vezes, a gente vai entrar nesse novo grupo e sair. Entrar e sair. E faz parte desse processo, né? Seja a gente, ou seja alguém que está se aproximando do grupo ao qual pertencemos. Né? Tanto que, veja, várias meninas estão no grupo aqui do estudo, não saem, mas também não estão participando do encontro, elas ainda estão no processo de identificação como cisnes, né? De olhar para as suas versões selvagens. Então, às vezes ficam mais tímidas, às vezes, né, se questionam se devem interagir ou não. Eu tenho deuses que já vieram falar comigo, que estão lendo o livro e assistindo às gravações, mas que têm vergonha de participar do encontro. Então, ela ainda não se sente cisne, ela ainda não está pronta para se identificar com a gente, e simplesmente estar aqui, falar, dizer o que leu, o que entendeu. Ainda tem a insegurança. Então, ela fala, né? Nossa, será que essas pessoas realmente me consideram? Será que aqui eu estou em segurança? Será que não vão me espantar daqui? Né? Será que agora eu vou poder dormir com os dois olhos fechados? Será? Né? Será que está certo agir como um cisne? Eu estou fingindo ser um cisne? Será que, na verdade, é tudo eu sou impostora quando eu tento agir dessa forma? Eu estou interpretando um personagem, eu sou eu mesma, ainda está muito imaturo, ainda faz parte do processo de construção dessa identidade. E tudo bem, né? E aí, para trazer essa consciência, né, como um todo, né, vem alguns conselhos, né, que eu acho muito importante para a gente entender que toda mulher selvagem, em alguma fase, ela vai ser um patinho feio. Por quê? Porque ela vai estar indo diretamente, né, no sentido de confronto com o padrão social. Que o padrão social nos quer belas, recatadas e do lar, silenciosas, submissas, né, aceitando e nutrindo toda a estrutura de exploração. Então, a gente vai estar sempre, em alguma circunstância, né, sendo estranhas, sendo rebeldes, sendo lobas, sendo, né, selvagens, não domesticáveis, e isso é normal. Né? Diz aqui, ó, os não selvagens, na 224, os não selvagens querem coerência, querem que você seja hoje exatamente a mesma que foi ontem, querem que você não mude com o passar dos dias, mas que permaneça como no início dos tempos. A coerência nas atitudes é uma expressão impossível para a mulher selvagem, pois sua força está na capacidade de adaptação à mudança, na sua inovação, na dança, nos uivos, nos rosnados, na sua vida instintiva profunda, na sua chama criadora. Ela não revela coerência pela uniformidade, mas sim pela vida criativa, pela percepção, pela rápida captação de imagens, pela flexibilidade e destreza coerentes. Então, a coerência está na expressão de si,
não na repetição de padrão. E esse é um ponto muito importante na integração da psique, do self-selvagem, né, da psique selvagem, na nossa rotina fora da leitura do livro, no dia a dia. Então, é impossível estarmos no dia a dia fortalecendo a nossa expressão, a nossa vontade, os nossos desejos, perguntando, né, alma minha, quais os meus desejos profundos, né, o que deseja, né, o meu self profundo, e, ao mesmo tempo, estar querendo pertencer e ser igual, e ter uma rotina coerente, não vai. Principalmente ao gente trabalhar com vida criativa, a gente vai ver lá na frente em La Llorona, ao trabalhar com a vida criativa, ela é instintiva, ela é fluida, ela é maré alta e maré baixa, ela um dia sim, 10 não, ela tem fluxo, força, intensidade, requer respiros, né, requer mortes, então a mulher viva, ela é instintiva e criativa, e isso é a nossa coerência. Isso é ser cisne. É a gente se conectar a essa força, é abrir essas asas e realmente voar e tomar os céus e as águas. E aí ela encerra, né, de uma maneira muito legal, quando ela diz assim, né, ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração, né, seja gentil com eles, formule-os de bênçãos, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se alguma vez você foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo, a mulher selvagem está por perto. Então, né, todas as meninas indisciplinadas, insubmissas, fortes, né, que antes eram tão repreendidas, hoje são mais incentivadas, né, graças à evolução, né, desse inconsciente coletivo, mas, né, que a gente possa cada vez mais ir expandindo. Como já dizia a filósofa dos nossos dias, Lude, a última mulher que andou na linha, o trem passou por cima. Entendeu? É filósofa contemporânea, né? É, nossa filósofa contemporânea. A última mulher que andou na linha, o trem passou por cima. Entendeu? Negócio de andar na linha, meu filho. A outra é a Pete. Quando sabe onde começa, a gente não sabe onde termina essa tal dessa linha. Negócio de andar na linha não presta, não. Eu fiquei bem calada, porque assim, eu estava querendo muito participar desse encontro. A semana passada eu falei, pelo amor de Deus, né? Troca a data, porque esse conto sempre me pegou por toda a vida. Como professora, eu gostava de contar. E aí, assim, eu sou quase considerada como uma doida, né? Porque eu saí de São Paulo e vim morar no interior da Paraíba. E nunca entenderam, e às vezes eu também não entendia o que eu faço e permaneço aqui. Mas, assim, com essa leitura, com as nossas conversas, e a Aline e vocês, esse nosso coletivo, sempre tem essa proposta de gente acolher o ciclo, né? Essa ciclicidade, E assim, eu me sentia o patinho feio, mas não do esquisita para baixo, né? Da indisciplinada e sempre umas coisas estranhas, assim. E mesmo aqui, aí você chega no Nordeste, no interior, né? Então você fala palavrão, você é uma mulher fluida e solta, isso ainda eu senti mais o cerceamento do que na minha família, no meu trabalho. E aí eu consegui encontrar um grupo de mulheres, eu falo para minha filha, né? Minha filha tem 14, ela também tem dificuldade de se inserir, né, ainda, né? E eu falei, olha, com 50, eu consegui encontrar umas doidas que dançam na rua, a gente se junta aos sábados e vai dançar. Ludmilla, dança Anitta, dança, entendeu? E a gente grita, a gente fala alto, e a gente não... E aí, assim, mas eu hoje me sinto uma patinha feia em relação à idade. A gente consegue se libertar, mas quando a gente chega nesse período de anciã, da menopausa, o corpo vai mudando de novo, então mudou na maternidade, agora está passando por uma outra mudança, minha pele está diferente. Aí, de novo, a gente começa. É isso mesmo, né, Larissa? Vai, aí a linha tá indo, eu encontrei umas amigas, que legal. Aí a pele começa. E aí a gente vai. Então, assim, é uma jornada. E é interessante a gente se sentir acolhida, né, aqui. Porque, bom, é isso. O
a nossa coesão e a nossa coerência não é ser a mesma há anos, né? Mas é exatamente acolher essa sinuosidade das nossas curvas e da nossa história. Obrigada, viu? Ah, oh Deus, que lindo. Assim, essas mudanças, elas vão estar acontecendo em ciclos, por isso que eu falei que em diferentes estruturas nós teremos patinhos feios, em algumas áreas já estaremos mais cisnes, em outras ainda seremos patinho feio, aí a gente inventa de fazer a oficina de cerâmica, chega lá, todo mundo já sabe fazer alguma coisa e você está lá apanhando daquela maçaroca. Patinho feio de novo. Vou fazer aula de dança, começar a dançar forró, tá todo mundo dançando e você pisando no pé, patinho feio de novo. Então, a gente vai estar sempre passando por situações em que a gente não pertence e a vontade é abandonar. Só que, às vezes, ao persistir, a gente se descobre cisnes, né? Então, a gente tem vários exemplos de grandes descobertas de alma, inclusive, em mulheres que persistiram numa idade mais avançada. Então, nunca é tarde, nunca é cedo demais para descobrir essas habilidades, né? E a persistência até encontrar o seu lugar é a parte. Né? O que, que a gente tem nessa história que eu, particularmente, dentro da filosofia que eu trabalho, sinto falta. Esse patinho, ele acaba buscando muito lugar, mas esse conto, ele traz uma trajetória de muita dor, sofrimento e desilusão. Né? Então, o que, que eu aconselho? Que a gente saia dessa vibração de dor, sofrimento e preço a ser pago, né? Com raízes, assim, muito claro que aqui é um conto para trazer essa consciência sobre a sobrevivência, tanto que tem um trecho do capítulo que ela fala só sobre o instinto de sobrevivência, que chega um momento que a gente tem que abandonar esse arquétipo da sobrevivente e deixar de se sentir patinho feio e ancorar o cisne mesmo, trazer todo o poder, força, beleza, glamour, jogar cabelo e se embora dançar. Então, chega um momento em que o cisne tem que assumir o lugar dele no nosso inconsciente, mas, né, trazendo aqui um pouco mais da filosofia da diversão. Essa busca pelo nosso lugar, essa busca pelo nosso espaço, ela não precisa necessariamente ser um local de dor e sofrimento. Né? Esse patinho, ele poderia ter vivido, essa história poderia ser contada com esse patinho viajando, conhecendo um gato legal, conhecendo um lugar legal, dizendo, eu vou embora, aqui não é meu lugar. E ele simplesmente experienciando diferentes ambientes e tendo várias histórias, até que de repente ele descobre que ele é um cisne, né? Já que ele está um tempão viajando pelo mundo sem parar em lugar nenhum. Também seria uma história de exílio e autodescoberta, concordam? Né? Então, esse patinho tão vitimizado, tão coitadinho, tão sofrido, né? É um arquétipo que nós, deusas maravilhosas, não precisamos trazer. Né? Então, vamos sim, né, viver essas aventuras, mas vamos trazer um lugar de conexão, um lugar de viagem, um lugar de movimento, de experiência, de descoberta, né, de rir de si mesma, de rir do ridículo, de rir da aventura, de rir da própria loucura e ousadia, né, o quanto nós somos loucas, ousadas, corajosas, dar uma risada sobre isso, que a gente traga a frequência da diversão e da presença para conseguir fluir nessa busca pelos nossos lagos dos cisnes com mais leveza. Faz sentido? Muito. A gente ainda continua incomodando os incomodados que se mudem. Que a gente eleve a nossa frequência para encontrar a nossa galera. Quando eu mudei a minha frequência, quando eu me abri para conhecer coisas novas, coisas que a minha alma já ansiava, eu encontrei Carol. E de lá só tenho mudado a minha, a vida dela, e a vida de tantas mulheres que resolveram topar essas doideiras e se encontrar. Uma coisa legal que eu vi nesse conto que eu achei legal, que ele fala deles fazerem a bonequinha de palha, né? Como a gente celebra os sabás, quando eu vejo uma coisa assim, eu já sei o que eles estão celebrando, entendeu? Começando ali o equinócio de outono, eles estão celebrando a colheita, e essas coisas gostosas assim, já tem uma afetividade para mim, coisa que já não teria se eu já não tivesse essa fase da vida. Então, quando a gente se abre a conhecer as coisas que a gente realmente gosta, que a alma quer, né, que traz de fato, a nossa essência feminina, transgressora, a gente começa a encontrar a nossa galera, começa a nadar no lago certo. Que lindo! A nadar no nosso lago. E também, né, outro aspecto, falando na bonequinha, é o fato de que na hora que ele está no lago e que tudo volta a ser festa,
todos vão para ver o novo cisne do lago. Então, assim, na verdade, a sociedade, ela exclui o diferente até que esse diferente encontre o seu lugar e mostre quem ele realmente é. Né? Então, eis a força desses projetos de inclusão e a mudança social que nós, mulheres, estamos fazendo, porque o sistema, ele não vai abrir espaço. Ele não vai dizer, ô, meu querido, talvez você seja um cisne, sabia? Senta aqui. Não, mas a partir do momento que esses cisnes se transformam em vários e eles passam a ocupar um lago, que é um local natural na parte psíquica, que é quando eu tenho um novo coletivo sendo formado, aqui um novo inconsciente coletivo de cisnes sendo formado, aí então a estrutura social para observar. Por isso a importância das lutas das minorias. Porque enquanto a gente não tiver um lago e dizer isso daqui é um lago, e isso daqui, nós na verdade somos cisnes, né, essa fazenda, essas pessoas, elas não vão entender direito o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem bastante resistência logo hoje com esse movimento, mas essa é um dos infinitos aspectos da força da luta das minorias, que é para ancorar e dizer, não, isso aqui é um lago porque nós somos cisnes. A gente não é estranho, a gente só tem uma beleza diferente da que você está acostumado. Certo? Então, vamos fortalecer as Você que redes está de acostumado mulheres. com gato esfarrapado e galinha vesga. Você está acostumado a ver gatos e galinhas, você não está acostumado a ver cisnes, né? O gato pode até estar esfarrapado, a galinha pode ser vesga, mas você já entende que isso é um gato e que isso é uma galinha. Mas na hora que você vê um patinho feio, você acha que ele é só esquisito e não entende que, na verdade, é cisne. Então, que espécie, né? Que é isso? Então, né, trazer para a sociedade esse... E é disso que vem esse movimento todo de inclusão, né, da gente ter a presença nas escolas das crianças, não ter essas crianças separadas né, das crianças neurodivergentes separadas das neurotípicas, não. A inclusão das minorias, ela vem exatamente para que esteja tudo junto, porque, na verdade, isso daqui é só isso, não é nada demais. Né? A partir do momento que eu separo, excluo, coloco um para cá, um para lá, né, eu crio a diferenciação. Quando eu coloco tudo junto, eu digo, não, é só uma fazenda. São só espécies de animais diferentes, são só questões diferentes, são só belezas diferentes e são só funções diferentes dentro da mesma fazenda. Coloca também que todo mundo pertence, né, àquele lugar, porque aí quando a gente vê nessa parte sistêmica, antigamente, né, as pessoas eram exiladas, enviava para hospitais psiquiátricos, Sim, internavam e largavam lá, e aí ninguém fala, né, de fulano, igual tem aquele filme também da Disney, né, que exclui Encanto. o do... Qual que é o Não é Encanto? Encanto? Acho que é Encanto. É que aí ninguém fala dele, né? O que tocava, não Bruno. lembro. E todo no negócio, mas eu sei que tem isso, que aí ninguém fala dele, e aí o garotinho depois nasce com dom, né? Então, porque todos querem pertencer, né? No final, todo mundo quer ser acolhido, amado e aceito. Inclusive, Carol, você parece a Eu acho que você está falando de um Marisabel. filme, eu estou falando de outro. Não, do Bruno que ela tá falando. Não É do falamos do Bruno, Bruno. isso. Ninguém fala do Bruno, não falamos do Bruno. Aqui, É do. inclusive, Mas você aí não é um parece um pouco garotinho. a Marisabel. Você tá até com a roupinha roxa que ela usa. Ah, sim. Mas o garotinho que nasce e depois tem o dom é A Vida é uma Festa, que ele honrou o Então, avô. é esse filme. É esse filme mesmo, A Vida é Eu uma e Rafa, a Festa. gente está falando do mesmo, a gente está falando do Encanto. Isso, Que o Bruno é excluído, é o tio em que ele tem uma visão, ele tem um dom, e aí a família exclui ele completamente. isso. Mas o outro também. Os dois, Também tem essa questão também de exclusão, de não falar. E aí depois isso fica no sistema, né? E a gente tem também na nossa ancestralidade, muitas vezes no sistema, coisas querendo pertencer, voltar, né? Porque foi excluído e todo mundo quer ser acolhido, amado e aceito, né? Então, quanto mais a gente se abrir as diferenças de cada um, né? É tão, como a Larissa falou, é tão importante quando a gente vê essa união de mulheres, né? Que a gente na nossa sociedade foi criada para
para competir umas com as outras, né? E aí, depois, com o amadurecimento, a gente vê que a gente não tem necessidade nenhuma disso, que a gente é muito mais forte quando a gente se junta e se une nas nossas diferenças, porque quando você tá, tipo, adolescente, todo mundo quer andar igualzinho, no grupinho igualzinho, com o cabelo igualzinho, com a maquiagem, né, igual, para pertencer. E com o cabelinho esticadinho, né, com a Todo mundo maquiagem. emo. Exatamente. Para pertencer. E aí, quando você tem uma maturidade, você consegue perceber também isso, né? Que isso também leva um tempo, né? Não é rápido, assim como a história do Patinho Feio também, que ele levou um tempo para poder entender, né? É um processo. E aí você vê que a beleza em cada diferença de cada um, né? Até no gato desgrenhado e na galinha verde. Não, exatamente. E eu acho que entra aí a parte do parágrafo, que é até curto, falando do isolamento como dádiva. Porque eu achei ele muito forte também, assim, porque eu acho que também fala sobre isso que você está falando, né? Dessa questão de ser diferente também tem suas dádivas, né? Também tem suas alegrias. Estar sozinho também tem suas funcionalidades, né? E eu fui uma pessoa que eu demorei muito para entender isso, porque eu sempre fui muito do grupo, vamos dizer assim, né? Muito de falar também. Eu ficar sozinha, assim, era muito raro. E o meu arquétipo de tarô, essas coisas assim, era o eremita. E eu nunca entendia como, tipo assim, como eu, que sou super extrovertida, que sou super pra frente, tenho milhões de amigos, meu arquétipo é o eremita, sabe? Nada a ver. E eu nem gostava dele, eu negava ele um pouco assim. E tem uns 2, 3 anos que eu tô nesse processo, e eu venho cada vez me encontrando mais nessa questão de como que o isolamento pode ser uma dádiva, como que ele ajuda você a se autoconhecer, como que ele ajuda você a entender quais são os seus desejos de fato, porque se você está num grande grupo, é o desejo da maioria ali, você nem se pergunta o que que você quer, o que que você gosta, né? Você vai indo na manada. E quanto que as, ser o patinho feio tem suas bênçãos, né? Vamos dizer assim. Às vezes é bom você ser esse bando de pato, às vezes eu quero ser outra coisa, né? Então acho que tá sendo interessante também, assim. E tô na perseguição do arquétipo do eremita aí pra mim. Maravilha, maravilha. Sim, são muitas camadas, né? Esse conto, os contos no livro, né? Se a gente, ano que vem vamos reler, bora, a gente pega tudo de novo, vai bater tudo diferente. Né? Como eu disse, dessa vez a persistência nessa tentativa de encontrar o caminho, para mim fez mais sentido na minha rotina agora de estar novamente nômade, de estar novamente viajando, já pensando na próxima rota, já vendo para onde é que eu vou, né? Então, assim, para mim reverberou mais. Então, cada vez uma questão vai batendo, às vezes uma questão da juventude, às vezes uma questão do agora, às vezes um desafio próximo. Essa é a beleza desse livro, né? É um livro para a vida toda, é um livro iniciático mesmo, um livro mágico, né? Então, essa é a força. Meu Deus, maravilhoso o nosso encontro. Vocês querem trazer mais alguma informação? Gratidão a quem está assistindo a gravação também. Comenta aqui no vídeo, estou assistindo, comenta aqui no YouTube. E Eu coloquei a arte do patinho lá, do cisne. Botei aquela que eu te mandei, para você salvar na na stream da gravação, gravação. você tá sendo o nosso banco de imagens para a gente ver. Ai, Ele tá até bonitinho, gente. Eu achei ele fofinho. Gostei dele. Olha, deixa eu ver se eu coloco no grupo um patinho, um filhotezinho de cisne. Eles são cinzinhas, peludinhos, bem engraçadinhos. Que aí, com certeza, comparado com um patinho amarelinho, bonitinho, deve ser um negócio muito estranho. A mesma coisa é o da coruja também, o da coruja é bem feinho. Olha que patinho mais feio. Então, ele é muito feio. Ele é tão feio que é bonitinho.
Ó, deixa eu ver aqui. É igual o Pug. E aí Eu ele não sei parece, que é bonitinho. e aí ele parece muito um filhotinho de pato, só que parece um patinho estranho. Deixa eu pegar isso aqui. Então, esse conto, ele tem. Ó, o pato. Aí, de repente, nasce um pato do bico preto, do negócio esquisito. Então, realmente, ele parece um patinho feio, né? Para quem nunca viu, vai olhar e vai dizer: Nossa, esse é um patinho muito feio. Então, esse conto, na verdade, ele tem uma base bem, bem natural mesmo. O filhote de cisne parece um patinho feio. Tá? Então, deusas, gratidão por mais um encontro. O nosso próximo agora é o Corpo Jubiloso, que eu adoro esse conto do Corpo Jubiloso. Toda vez que eu falo isso, eu adoro o Corpo Jubiloso, porque eu adoro o conto de La Mariposa, a Mulher Borboleta. Eu acho, tipo, muito legal esse conto, né? E a força dessa mulher e a forma como ela, enfim, é maravilhoso. E aí, então, a gente se encontra, né? Coloquei aqui no grupo já, a gente vai se encontrar agora dia 14 de abril. Para vocês, né? Feliz Páscoa, feliz, né, ciclo. Estamos encerrando hoje março, então feliz, né, gratidão a Márcio por tudo. Recebemos, né, o equinócio de outono, iniciamos literalmente outono agora em abril, né? Temos lua cheia amanhã, então aproveitem, ritualizem, se conectem com a Loba, façam suas intenções, escrevam em seus diários ou grimórios, né? E vamos nos conectar a esse arquétipo e trazer sempre aterrando para a vida, né? Quais decisões, quais pensamentos, quais emoções, e se eu trouxesse, se eu expressasse, qual parte do meu ser eu considero feia, que tem que ficar guardada, escondida, ao invés de simplesmente colocar para o mundo. Esse livro, ele não é apenas utopia, ele não é filosofia, não é só para a gente questionar, ele é mudança prática, espiritualidade encarnada. Então, vamos trazer para a vida toda essa consciência e que a gente possa, né, ser força e apoio para as outras mulheres e também sentirem esse chamado. E gratidão. Mais um capítulo Obrigada, como concluído. Uma sempre. salva de palmas para todas nós. Muito obrigada, Aline. Você é Em breve. maravilhosa. Beijo. Vocês Foi são. maravilhoso. Boa Beijos. noite. Boa noite. Um print. Quase. Prontinho. Nossa, o print eu coloquei. Ficou. Adeus. Beijo. Toma. Beijos. Beijo, Deusa. Beijo, beijo.